E essa passagem, né, para Daisy Ridley. Queria retomar com vocês uma questão que eu acho bem bacana salientar aqui, né, sobre o posicionamento dele como Rei T'Challa, né? Porque como Rei, claro, todos sabem que foi o papel mais marcante dele. Mas não foi só isso. O mais marcante da Marvel, diga-se de passagem aí, né? Ele marcou, não foi o papel do Bolson, né? Mas foi o papel assim, né? E o Pantera Negra veio com um peso que depois, né? Ele ganhou um peso tão grande no cinema que ele passou a ter um peso maior também nos quadrinhos, né? Como foi para vocês assim, assistir esse Pantera Negra? Vocês se lembram, né? Qual foi a emoção que vocês saíram do cinema? Não sei se vocês conseguiram ver a estreia. Conta um pouquinho pra gente. Começa agora, Rick. Bom, eu assisti, né, na época que saiu e recente, na época do Vingadores Ultimato, eu assisti de novo, né? E assim, foi um mundo, foi a descoberta de um mundo, né? A descoberta de Wakanda, né? Uma civilização inteira, né? Diferenciada, foi descoberta de um mundo novo, né? E engraçado que eu lembrava muito de uma cena, agora é do filme, que ele brigava com o pai dele porque escondia tanto tempo aquilo da humanidade, né? E muitas vezes a proteção até mesmo, né, nos leva a esconder, a se esconder, né? A coisa do vitimismo, né? Quando se mostrou uma civilização potente, tecnologicamente muito avançada, e com um código de ética que é o sonho de toda civilização, é a coisa utópica, né? Chega a ser utopia comparado ao contexto atual, a ética exercida, né, no filme, não só nos grandes gestos, na grandiosidade de uma cidade, de uma civilização, mas nas coisas pequenas, né? No momento do abraço com as irmãs, no diálogo com o pai e o respeito, é quando ele se torna rei e o processo para que ele assuma o manto do Pantera Negra, né? Porque a gente aí acompanha um pouco do processo do Rei T'Challa, né? Daquilo que aparentemente é insignificante, mas ganha um real significado, exemplificado muitas vezes na corrente que ele usava, que quando ele passa pela, entre aspas, transformação para o Pantera Negra, aquilo ganha um significado maior. Aí você começa a entender por que no filme anterior ao Pantera Negra, foi o filme onde o pai dele, logo no começo dos Vingadores, eu acho que é Era de Ultron, se não me falha a memória. Guerra Civil. Guerra Civil, foi o Guerra Civil. Capitão América, Guerra Civil. Que há a explosão, que o pai dele morre, a serenidade com que ele responde aquilo, você vai compreender no filme. Pois a serenidade já foi passada de pai para filho, né? Com o código de ética de Wakanda que depois ele estende para fora. Então, assim, as impressões com o filme do Pantera Negra é aquela impressão de uma descoberta que leva ao entendimento. Olha, a reação dele foi essa porque ele teve essa educação, porque ele tem esse código de ética, que chega a ser utópico, chega a ser fantasioso, muitas vezes, comparado aos dias atuais. Coisas marcantes relacionadas ao personagem Pantera Negra. Me dá vontade de começar do meio, ir para o começo e depois ir para o final do personagem. Mas eu vou falar daquilo que, para mim, dentro do desenrolar do personagem no universo cinematográfico da Marvel, aquilo que, para mim, foi mais marcante
mais marcante. Quem assistiu Pantera Negra, o filme, percebe que a história já começa com uma divisão. Dentro de Wakanda, a tribo Jabari sempre foi excluída, né? Sempre foi uma tribo que não foi privilegiada pela tecnologia do Vibranium, tem toda uma história lá, né? Assista, quem não sabe do que eu estou falando, assista o filme que você vai entender. O personagem, T'Challa, ele faz o caminho inverso, porque ele já tem dentro dele o ideal de apresentar o Wakanda para o mundo, mas como que ele vai integrar o Wakanda ao mundo e o mundo ao Wakanda, sendo que a própria Wakanda é dividida. E um ponto para mim que é muito marcante foi que ele conseguiu trazer de volta a tribo Jabari com representatividade para o reino de Wakanda. Era um povo excluído, dividido, que vivia na parte isolada, né? Numa parte até inalcançável, totalmente desprivilegiada de Wakanda. E na hora que no filme, na hora que a coisa ficou feia, foi essa tribo que veio reforçar, né, o exército que já estava apoiando o verdadeiro rei, que era o T'Challa. E aí a gente vai assistir Vingadores Guerra Infinita, quando na Batalha de Wakanda, o rei M'Baku, que é o rei da tribo Jabari, chega com a sua tribo e na hora que eles se cumprimentam, o Pantera Negra olha para ele e diz: obrigado, irmão. Porque para ele já é implícito do personagem, ou da personagem, né? O ator aqui me corrija se eu estiver falando errado, mas já era implícito da personagem essa integração de povos. E isso ficou evidente, né, para mim nessas cenas. Então, são duas cenas que para mim definem, né, o personagem, que reflete o ator. O ator lutou por isso. E eu imagino a felicidade que ele deve ter tido em ver isso concretizado na sua obra mais evidente, né? Que é o Pantera Negra, um dos filmes mais reconhecidos da Marvel, né? Mas uma coisa para mim que também evidencia a importância desse personagem em todo o universo cinematográfico da Marvel é quando ele nem aparece. Quem assistiu Vingadores Era de Ultron, quando eles estão discutindo acerca do Vibranium que foi roubado, o personagem Bruce Banner, o Hulk, ele decifra um símbolo que tem no ladrão, né, que quer dizer, né, ladrão, né, na verdade o símbolo que quer dizer ladrão, e é do dialeto Wakanda. E quando ele fala isso, o Capitão América e o Homem de Ferro se olham com a cara de chumbo grosso. Falar de Wakanda é falar de chumbo grosso. É falar de um povo que não é brincadeira dentro do universo cinematográfico da Marvel. É gente barra pesada, é gente que na hora do vamos ver não tem brincadeira, não é gente que se brinque, né? Os caras sabiam disso. Os caras sabiam que ali tinha um cara que não podia ser levado na brincadeira. E quem mexeu com eles, né, tem consequência. Visto que, né, o cara carrega a marca, né, de ladrão por ter passado por Wakanda. Então, né, ali já mostra que esse núcleo do universo cinematográfico da Marvel, que é o Wakanda, tem peso no desenrolar da saga do infinito, né, nos cinemas, nessas primeiras fases da Marvel. É um negócio que define a história, define o andamento da história, né? Tanto que no filme Guerra Infinita, a batalha principal acontece em Wakanda. E ali o bicho pegou. Ali
Era tribo da fronteira, Doras Milaje para tudo que é lado, o Jabares, porque o T'Challa fala, né? Um Baco gosta de confusão, então traz um Baco. Um Baco é chumbo grosso também. Então, essas coisas que circulam, o núcleo do personagem Pantera Negra são fantásticas. E uma que é extremamente emocionante, e eu não sei como é que os diretores do filme o Vingadores Ultimato trabalharam essa ideia, mas o ressurgimento da esperança. Quando o Capitão América está quase sendo ali vencido pelo Thanos, e aí vai aparecer todo mundo no filme, já não é mais spoiler para ninguém, né? Quando vai aparecer todo mundo, né? A primeira fala, é curioso, vem de um personagem também é negro, que é o Sam, Falcão. Ele fala no ouvido do Capitão América. Capitão, à esquerda. E aí o portal começa a se abrir. Na hora que o portal começa a se abrir, o primeiro que sai é o Pantera Negra, acompanhado da Okoye e da Shuri. E ali você vê no olhar do Capitão América, a esperança voltou. A esperança está de volta. E a esperança, o retorno da esperança em Vingadores Ultimato tem o rosto do Pantera Negra. Não é porque agora a gente perdeu o Chadwick que a gente vai percebendo isso. Não, está no filme. O filme é do ano passado. Tá lá, o olhar de esperança do Capitão América retornou. Quando o Sam falou no ouvido dele, ele não sabia muito o que estava acontecendo ainda, mas a esperança voltou quando ele viu o portal abrir e sai de lá o Pantera Negra. E por que a esperança voltou? Porque é um amigo e porque é um povo que é chumbo grosso. É um povo que tem peso. É um povo que não se brinca. E nem o Thanos brinca com essa gente. Então, o núcleo Pantera Negra, dentro do universo cinematográfico da Marvel, se a gente for destrinchar, a gente vai encontrar adjetivos, predicados aí para vídeos e vídeos, né? É um personagem dentro da... E aí o Ricardo vai falar isso melhor do que eu. Dentro dos quadrinhos, o personagem Pantera Negra... Ele tem evoluções e participações nas histórias que são definitivas. Ele tem inimigos em comum com outros personagens, porque quem acha que o Doutor Destino é inimigo só do Quarteto Fantástico, não sabe os pau que tem com Pantera Negra. Quem acha que o Mandarim é inimigo só do Homem de Ferro, não sabe que lá em Wakanda também o Mandarim não se cria. E aí a coisa vintage, né, da gente vai aparecendo, né? Mas dentro dos quadrinhos, tudo que a gente viu nos filmes representado, aliás, tudo que a gente vê nos quadrinhos é potencializado no filme. Tanto que, assim, existe nos quadrinhos um grupo seleto, né, que formam as principais cabeças de diversos universos, que são os Illuminati, os caras mais assim de linha de frente, e que eles representam um monte de gente, e o Pantera Negra faz parte deles, faz parte com o povo de Wakanda. Então, assim, se você for aprofundar na história do personagem que o Chadwick representou, você vai ver que o Chadwick Boseman é Pantera Negra antes dele ser o Pantera Negra. Tudo que ele viveu na sua trajetória corrobora com a história do personagem. É aquela coisa, o personagem foi feito para ele, sabe? Ele foi feito para o personagem. Não seria muito estranho ver um cara que não tem a personalidade e a postura do Chadwick Boseman fazer o Pantera Negra. Tem muitos bons atores que poderiam fazer, mas que a identidade, a coerência, tanto na vida particular, tanto como ser humano, como personagem interpretado, né, tem uma coerência muito grande.
Então, é engraçado. Falar de Pantera Negra é quase a mesma coisa que falar de Chadwick Boseman. Isso independente dele ter interpretado o Pantera Negra ou não. E falar de Chadwick Boseman é falar de Pantera Negra. E eu vou mais além, já que o Tadeu me deu a deixa, agora eu vou fundo, né? Dos quadrinhos, no caso, né? Como o Wakanda é a galera casca grossa, né? Vou usar esse termo para definir, eles são casca grossa mesmo, né? Vários outros anti-heróis, várias outras tretas, inclusive, né? Cogita-se, né? No Pantera Negra 2, né? Que com certeza terá uma Como homenagem. se dará a Pantera Negra 2, meu Deus! Eu penso em Pantera 2, a mesma homenagem que fizeram com Stan Lee, tanto quanto, né, a dignidade da homenagem, pois seria a porta de entrada para um dos principais inimigos, entre aspas, anti-heróis da Marvel, que é a principal treta dos quadrinhos, a T'Challa e Namor, Príncipe das Águas. Né, seria o primeiro herói da Marvel. Né, que seria o equivalente, se for colocar o contraponto, Marvel DC, seria o equivalente ao Aquaman. O primeiro quadrinho que o Namor aparece é justamente tretando com T'Challa, é justamente tretando com Pantera Negra. Tamanha representatividade. E o projeto, isso vou contar como spoiler, um dos projetos na fase 5, né? Fase 5 para a fase 6 da Marvel seria a porta de entrada do Namor, seria justamente a reprodução dessas tretas com o Pantera Negra. E apesar da perda, peraí, Tadeu. Apesar de toda a perda, a gente pensa como quadrinho, pensando nos quadrinhos, né? A importância do Pantera Negra, seja como Illuminati, que são as principais mentes e os principais líderes do universo Marvel. Cada um Illuminati é responsável, é líder de alguma forma. Tá lá os quadrinhos, quem quiser depois, dá o seu Google aí e vai buscar os quadrinhos. Essa treta, essa porta de entrada, que seria o enredo principal, Pantera Negra 2, hoje já é indefinido, né? Eu sei que é prematuro, eu sei que ainda a gente está ainda no calor do momento, né? No choque da notícia, mas a maioria do filme já foi gravado. E nos resta agora, nessa homenagem póstuma, já dita póstuma, do ator, né, no seu personagem, quando o Tadeu entrou em dúvida, vou esclarecer o Tadeu também, quando entrou em dúvida no a personagem ou personagem, né, quando se fala a personagem, é a persona. Personagem é como persona. Quando se fala o determinado personagem, é algo mais simplista, né? Um vocabulário mais simplista. Mas quando a gente usa mais técnico, é a personagem, né? Porque vai dar a relevância à persona. Bom, fecha aspas e retornamos à programação aqui. Continuando, no canônico dos quadrinhos, muitas situações, seja pelo vibrânio, seja pela riqueza, até pela tecnologia de Wakanda, muita gente ficou interessada. Então, muitas tretas foram nos quadrinhos, tem seu principal foco na tecnologia de Wakanda. Trazendo isso para a nossa realidade, a esperança, tudo bem que prematura até, pensar dessa forma, no calor do choque, da notícia, às vezes a gente pensa o que será? Será que eu vou colocar um outro ator?
Será que eu vou colocar CGI? Será que eu vou colocar uma computação gráfica igual fizeram no Velozes e Furiosos? Walker. Várias coisas passam pela nossa cabeça. Isso quando a gente faz o contraponto dos quadrinhos. Mas hoje, essa homenagem não só a persona no qual ele representou como o rei de Wakanda, mas a pessoa humana no qual ele é em sua essência, né, no qual ele foi criado, e fazendo essa homenagem retrospectiva do ator, do artista, né, e com o personagem, o que me resta a fazer é simplesmente abaixar minha cabeça como comunidade, rezar pela família, como carisma, pedir a intercessão nesse tempo difícil e o respeito à família, na nota que a família soltou, quando foi revelado, né, através da nota, que até então ele não tocava no assunto, que era proveniente de um câncer, no qual ele filmou filmou o Guerra Infinita, filmou nesse percurso sabendo que estava doente, isso o torna um guerreiro real. Isso torna a personificação, por isso a personagem, a persona, se encarna no ator. O guerreiro, que muitas vezes em conflito por dentro, mas sai para lutar, passa pelo seu lado mais humano, passa pelo seu lado mais real. O personagem, como o Tadeu falou, é essa... Quando se trata da personagem, daquilo que ele representa como guerreiro de Wakanda, na verdade, o próprio ator foi tão guerreiro quanto. E eu encerro essa fala com esses dizeres, de construirmos pontes, do respeito à família, da coragem que ele teve em esconder, quando muitos teriam, entre aspas, o melindre de falar, não vou filmar, pois estou doente. Né? Ele teve a dignidade de sorrir com dor e a dignidade de um ser humano consciente de autoconhecimento e consciente daquilo que ele era, da arte que ele fazia e da importância de cada personagem que ele interpretava, independente dos quais ele fazia, desde o advogado até a sabedoria e seu principal personagem, que é o rei. Foi o rei guerreiro de Wakanda. Foi o rei guerreiro da vida real. É isso, senão eu vou acabar chorando aqui. Só uma curiosidade, né? Primeiro, assim, se alguém da Marvel estiver vendo esse vídeo, né, o exemplo do Paul Walker deu certo. Então fica como sugestão, se alguém da Marvel, algum diretor, produtor, estiver vendo, fica a sugestão. Mas uma curiosidade, até sobre essa rixa que ele tem com o Namor, a gente teve em Ultimato um easter egg muito bom. Quando a Natasha está conversando com alguns personagens que ela enviou em missão para ver como é que estava o mundo depois do estalo, né? A Okoye anuncia que teve um tremor em Wakanda e foi embaixo do oceano. Então, assim, já tinha, assim, muitos planos, né, esperando, né, isso acontecer. Pô, isso aí é o Namor que tá dando as caras e aí vem Illuminati. Então, assim, né, de uma certa forma a gente não pode perder um Pantera Negra, né? Nem que a gente tenha só o Pantera Negra e não tenha o Rei T'Challa, não sei, né? Como que vai ser? A gente pensa em muita coisa nessa hora, né? Mas uma coisa muito importante, né? Que faz mesmo, né, o personagem e o ator caminharem juntos, né? Que o Chadwick preservou os seus fãs, né, de se questionarem quanto às suas condições, né, de atuar, de poder oferecer um bom personagem. Ele não divulgou a sua doença e foi lá. A marca, acho que para mim, da forma com que ele luta, sem vitimismo, eu tenho um problema, eu tenho, né?
Mas eu vou lá, eu tenho um trabalho a fazer, tenho uma missão a cumprir, eu vou fazer. E porque os meus fãs precisam ver esse trabalho feito. Então ele cuidou, como o rei cuida do seu povo. O povo do personagem, né, são os fãs, né? E ele cuidou dos fãs. O povo do ator, né? Do reinado do ator tem os fãs como súditos, né? E ele cuidou disso. E quando aí a gente falou muito, né, do trabalho, né, da luta dele, né, e tudo isso é muito relevante, mas a gente não pode esquecer que Chadwick Boseman é filho de alguém, é irmão de alguém, é esposo de alguém, é pai de alguém, e que nesse momento tem pessoas que estão, né, nesses adjetivos aqui, né, que eu citei nesse predicado, né, estão sofrendo, estão vivendo de fato o luto, que é totalmente diferente do luto que nós estamos vivendo, né? Apesar de nós somos humanos, a gente sofre, mas a família, né? Então é uma família que agora está vivendo uma dor. Então a gente também não pode deixar, e principalmente nós que somos oriundos, né, de uma vida espiritual, né, oriundos de uma experiência com Deus, não deixar de interceder por essa família. E na época que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos gravando poucos dias depois de termos perdido uma irmã de comunidade, a qual também nós sofremos, a qual também nós nos compadecemos dos familiares, mas nós, como irmãos, também sofremos e vivemos a oração, né? Como o recurso que nós temos. Né? Se a gente pode oferecer alguma coisa nesse momento, é a oração. Né? Então, eu não sei como a esposa do Chad chamava ele, né? Mas para ela, ele não era o Pantera Negra. Para os filhos, ele não era o Pantera Negra. Para os irmãos, para os familiares, ele era o Chadwick, sabe lá como ele era chamado na família. E são essas pessoas hoje que precisam ser consoladas. Aí eu acredito que eu falo pelos meus amigos também. Nós temos o compromisso de consolar os corações. E nós não escolhemos os corações que nós vamos consolar. Nós não escolhemos. A nossa vida, né, ela é dada pela dor de toda a humanidade. A nossa dor, ela tem que ser unida à dor de toda a humanidade. Nós carregamos uma cruz para não nos esquecermos daquele também que deu a vida por toda a humanidade. Também que nós recordemos que temos uma missão também com essa família. Que a gente pode correr o risco de, porque é uma pessoa famosa, tem recursos e eles vão poder tocar a vida deles, e aí não precisa da nossa oração. Né? Precisa tanto quanto, né, a nossa irmã de comunidade que faleceu. Né? Nessa mesma época que nós estamos gravando esse vídeo, teve um incêndio numa favela em São Paulo, em que um garoto de 9 anos faleceu. E a família desse garoto também precisa da nossa oração. Né? Também precisa com que nós nos unamos a essa dor. Nós estamos fazendo essa homenagem para o Chadwick, e é para ele, mas também é para todos aqueles que o amavam, para todos aqueles que o seguiam, para as pessoas que nos acompanham e que também têm um carinho por ele, né? Mas que também nós tenhamos um olhar mais caridoso, mais afetivo. Né? É um ator, é uma pessoa que falou para nós, né, que representou muita gente, mas há uma família sofrendo. Deus me livre, Deus nos livre, né? Mas podia ser a minha, podia ser a nossa. E se nós nos inclinamos à oração para todos, nós não podemos deixar de rezar por todas essas famílias, por todos aqueles que sofrem, até porque é o que o Chadwick gostaria, que todos nós
Somos uma só tribo. É interessante, né? Chad, o Pantera, ele se destacou num filme que não era dele, né? Entre um filme que tinha muitas estrelas já consolidadas, como Homem de Ferro, Viúva Negra, né? Capitão América, ele se destaca. E se destacou tanto que a Marvel teve que adiantar o seu filme, né? Que o filme dela, o filme do Pantera Negra não seria na época que foi, né? Seria um pouco mais para frente, mas foi adiantado e foi o filme da Marvel, né? O divisor de águas da Marvel, né? Porque depois do T'Challa, né? Depois de Wakanda, a Marvel seguiu a um outro patamar, né? É interessante dizer esse caminho de construção, não só do personagem, mas de crescimento da tribo, né? Porque o Wakanda, como que aparece? Aparece lá o rei, o T'Chaka, né? Que é morto por um vilão lá, que depois descobre que é o Soldado Invernal, né? Ele morre e começa ali um conflito. Começa o conflito do Pantera Negra ali, né? Isso é legal a gente trazer, porque ele vem com todo um ódio no coração, com toda uma busca de vingança, né? A busca de vingança dele era tão real que quando eles são presos lá, né? Se não me engano é em Paris, se não for vocês me corrijam, né? Berlim. Berlim, obrigado. Em Berlim, né? E ele vira pro Capitão América e fala assim, né? Quanto tempo? Aí o Pantera, quanto tempo você acha que vai conseguir deixar ele longe de mim? Isso é um cara que não é arrogância. A pessoa olha, né? O meu olhar como fã foi olhar de uma palavra de um rei, porque ali ele está dizendo que a guerra não é com ele, a guerra é com Wakanda. Ele não Ele estava até fala, né? Eu te pergunto como guerreiro e como rei. Quanto tempo você vai conseguir manter seu amigo longe de mim? E isso é muito forte. E aí começa também a transformação de um príncipe que foi criado para ser um rei e um herói. E claro, um guerreiro, né? Porque nesse filme, né, na onde ele está buscando vingança, no final do filme ele captura a verdadeira pessoa, né? Porque quem captura, todo mundo acha que é o Soldado Invernal, depois descobre que não, que era um cientista lá que tinha feito lavagem cerebral, e ele captura aí, que era o cara da Hydra, né? Ele captura, só um parênteses aqui, isso não é spoiler, tá, gente? Porque esse filme já tá chegando aí aos seus 10 anos, então, por favor, né? Vamos aí, né? Depois desse filme, teve que 6, 7 filmes depois. Então, quer dizer, todo mundo já sabe desse roteiro, né? É só para dar um contexto. Só corrigindo aí, né? A Hydra fez a lavagem cerebral no Soldado Invernal, mas o vilão mesmo era um militar de Sokovia, né, que se revoltou com eles, né? Porque perdeu a família, e aí, utilizando o Soldado Invernal como bode expiatório, foi lá para tentar destruir o Império por dentro. Para dar esse contexto, né, onde a gente vai chegar no ponto onde eu quero, né? E a partir desse momento, ele tem ali a vingança dele, né? Quando ele consegue a vingança, ele reconhece que eu não posso matar porque eu não sou só guerreiro, eu não sou só príncipe, eu falo por um povo, né? E esse povo a gente dado no filme do Pantera Negra. E é interessante que esse filme traz o quê? A leitura que passa a ser um conflito de tribos, como eu disse, né? Que é um conflito interno, pior, dentro da pessoa, um conflito interno dentro do próprio país, e depois o conflito mundial, que é com a vinda do Thanos, né? E tudo isso, ele continua sendo o símbolo que ele sempre foi, que é a esperança. A esperança de quem sabe e de quem vence, né? A gente tá ali não só para poder guerrear, mas de trazer a essa ressurreição, né? É muito interessante essa simbologia do rei que vem à frente. A Bíblia foi lá olhar no Apocalipse, a gente vai reconhecer também a palavra que quem vem à frente é o rei. Mas esse rei ele vem para redimir, ele vem para trazer um olhar simplesmente à luz. Isso é tudo simbolizado ali na infinita, com o olhar do Capitão América, como está Deus dizendo, né? É trazido com todo um povo, uma legião de guerreiros que está ali para poder
trazer um novo caminho, um novo símbolo, né? E é por isso que o T'Challa é por isso que o Jed é o Jed, porque traz toda a representatividade tão grande que você olha e caraca, esse cara ali, por mais que ele faça, por mais que ele faça, esse cara vale a pena seguir, né? E eu vejo assim, nós, né, como o Tadeu muito bem disse, somos mas todos nós podemos trazer um pouco isso, né? Esse consolo de olhar e dizemos Wakanda Forever. Todos nós podemos ser e trazer de quem traz uma esperança para alguém, no olhar, no gesto, numa postura, né? Eu dar um pouco de eu posso dar aquele sorriso, eu posso estar na mão, né? Realmente não deixar todo o ódio, muitas vezes, que no meu coração está mais alto, mas eu posso simplesmente transmitir que vem simbolicamente trazido em filmes, né? Mas a vida imita a arte, como a arte imita a vida, é importante a gente, principalmente essa ressurreição. E num tempo de pandemia, a gente vive num tempo de muitos diálogos, muitas brigas, é muito importante esse olhar. É muito importante a gente trazer essa luz, né? Aonde alguém que já está na beira da morte, a gente simplesmente com o nosso olhar a gente traz uma ressurreição, a gente traz uma postura.